A agricultura é uma atividade que desempenha um papel crucial na segurança alimentar da humanidade e também é fundamental no suprimento de matérias-primas para serem utilizadas na indústria. Ao longo de milhares de anos, os seres humanos aperfeiçoaram as suas técnicas de plantio, o que lhes proporcionou mais alimentos para uma população em constante crescimento. Entretanto, com a crescente expansão populacional da humanidade, especialistas apontam que até o ano de 2100, a população mundial poderá alcançar 10,4 bilhões de pessoas e, consequentemente, haverá a necessidade de uma produção de alimentos cada vez maior. Porém, para a agricultura moderna continuar produzindo alimentos em grande escala, ela necessitará de minerais que são escassos no mundo. E o país que possui as maiores reservas de um mineral extremamente importante para a produção de alimentos é o Marrocos. Desta forma, o mundo inteiro está se tornando cada vez mais dependente do Marrocos. E este pequeno país localizado no norte da África agora vem assumindo um papel importante no suprimento deste mineral extremamente essencial para a produção de alimentos para a população mundial. Mas por que a falta deste mineral poderá impactar na produção de alimentos em todo o planeta? Diante da alta demanda de alimentos no mundo para alimentar uma população que atualmente está em 7,8 bilhões de pessoas, o mundo está cada vez mais dependente do Marrocos. E sem os recursos minerais do Marrocos, a segurança alimentar da população mundial poderá ficar comprometida em apenas algumas décadas. Mas para entendermos melhor a importância do Marrocos na produção de alimentos, precisamos compreender o contexto histórico da agricultura. Durante milhares de anos, a humanidade enfrentou inúmeros desafios como oscilações do clima ou solo infértil, que frequentemente ocasionavam a escassez de alimentos e de outros produtos que eram essenciais para sua sobrevivência. Isso levou a uma incessante busca por soluções agrícolas mais eficientes para suprir as necessidades humanas e alimentar uma população em constante expansão. Desde os primeiros esforços para domesticar plantas e animais até as sofisticadas práticas agrícolas modernas que temos atualmente, a agricultura tem sido fundamental no desenvolvimento das sociedades em todo o mundo. Ao longo dos séculos, o conhecimento e as técnicas agrícolas evoluíram, permitindo que as comunidades crescessem, se estabelecessem e prosperassem. Nos últimos tempos, a agricultura passou por uma grande revolução que mudou radicalmente a história da humanidade, que aconteceu a partir de meados do século XIX, quando os europeus descobriram que o excremento de morcegos e aves marinhas depositadas em algumas ilhas do Oceano Pacífico eram extremamente eficazes e poderosas para a agricultura quando aplicadas ao solo. Essas substâncias, conhecidas como guano, é um fertilizante natural com alto teor de nutrientes e sua utilização na agricultura é uma prática que remonta a civilizações antigas, como os Incas no Peru. Esta técnica se espalhou pelo Ocidente e foi muito importante no aperfeiçoamento da agricultura mundial e garantiu alimentos para um número muito maior de pessoas naquela época, proporcionando colheitas com excedente de alimentos e possibilitou inclusive o plantio em terrenos que até então eram inadequados para a agricultura. Embora o guano seja um excelente fertilizante, sua disponibilidade no mundo ficaria insuficiente em pouco tempo. Até que em 1913, o cientista Fritz Haber descobriu uma forma de sintetizar aqueles nutrientes e que pudesse ser produzido em grande escala com preços acessíveis através de indústrias, que são os fertilizantes minerais que conhecemos hoje. A partir da descoberta de Fritz Haber e da adoção dos fertilizantes minerais pela agricultura, a população mundial cresceu de forma formidável e saltou de 1,7 bilhão de pessoas no começo do século XX para 7,8 bilhões de pessoas nos dias de hoje. Note que em apenas 120 anos, a quantidade de pessoas no planeta aumentou em quase 5 vezes. Graças aos fertilizantes, regiões com tipo de solo menos favorecidos, como de alguns países no norte da Europa, agora podiam plantar e colher muito mais do que o suficiente para alimentar a sua população local. Esta capacidade produtiva impactou no crescimento econômico e impulsionou o desenvolvimento de muitas nações. Obviamente que os avanços da medicina também foram cruciais na vida dos seres humanos,
mas não há dúvidas de que os fertilizantes minerais foram fundamentais e influenciaram diretamente na densidade demográfica global. Os fertilizantes são substâncias importantes para suprir a deficiência de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Assim como o guano, os fertilizantes minerais são compostos por 3 nutrientes principais: o nitrogênio, potássio e fosfato. O nitrogênio é encontrado em abundância no planeta. O potássio, por sua vez, é muito mais escasso e suas maiores reservas estão concentradas em apenas 4 países, que juntos são detentores de 80% das reservas de potássio conhecidas no mundo, que são Canadá, Rússia, China e Bielorrússia. Observe que neste caso o mundo está diante de um grande monopólio dominado por apenas 4 países, que diante de uma escassez deste mineral poderão utilizar a sua vantagem geológica para manipular o mercado de potássio, influenciando nos preços e impactando diretamente na produção agrícola mundial. Com alimentos mais caros, pessoas mais vulneráveis serão as mais prejudicadas. Mas se com o potássio temos esta alarmante possibilidade, no caso do fosfato, que é muito mais escasso, a situação poderá ficar muito mais grave em poucas décadas, pois 70% de todas as reservas de fosfato conhecidas no mundo se encontram em um único país, o Marrocos. Além disto, a quantidade de fosfato conhecidas no mundo são dramaticamente baixas, com estimativas apontando que essas reservas durarão apenas algumas décadas ou no máximo 100 anos. Em caso de escassez de fertilizantes, até mesmo a carne, leite e outros alimentos de origem animal também sofrerão consequências drásticas, pois a alimentação dos animais consiste em alimentos que foram cultivados em larga escala com o uso de fertilizantes. Ou seja, os fertilizantes influenciam em praticamente toda a cadeia produtiva de alimentos no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor e exportador de alimentos para diversos países. Porém, o Brasil não é autossuficiente em fosfato e praticamente toda a nossa demanda de fertilizantes fosfatados são importados do Marrocos. Sem o fosfato, nossa capacidade produtiva de alimentos ficará completamente inviável. Embora as reservas de fosfato sejam relativamente pequenas e de que as estimativas apontam para um esgotamento em poucas décadas, vale ressaltar que, por enquanto, essas são apenas previsões. Isso significa que, embora os cientistas levem em consideração uma série de variáveis, é impossível garantir que estas previsões se tornem realidade. Além disto, é possível que futuramente outras reservas de fosfato venham a ser encontradas no mundo. Um exemplo disto foram as enormes reservas de petróleo que foram descobertas na costa brasileira em 2006, que são conhecidas como pré-sal. Até aquele ano, não se tinha conhecimento da grande abundância de petróleo naquela região, que contribuiu para a geração de empregos e gerou grande impacto na economia brasileira a partir de sua descoberta. Além disto, devido ao aumento da demanda global por fosfato, pesquisadores vêm buscando alternativas sustentáveis como reciclagem de fosfato de resíduos orgânicos, o desenvolvimento de técnicas agrícolas mais eficientes e a pesquisa de novas fontes de fosfato. Cientistas também estão explorando fontes alternativas de fosfato que possam ser utilizadas como fertilizantes, e há estudos que buscam uma forma de extrair fosfato de depósitos subaquáticos encontrados no leito marinho. Também existem pesquisas em andamento para o desenvolvimento de fertilizantes de liberação lenta que possam reduzir a dependência de aplicações frequentes de fosfato, maximizando a eficiência de seu uso. Cientistas também estão focados no desenvolvimento de novas plantas modificadas geneticamente que podem absorver o fosfato da natureza e assim dependerem menos de fertilizantes adicionais. Com todos estes estudos em andamento, acredita-se que muito antes das atuais reservas de fosfato que são conhecidas se esgotarem, é possível que a humanidade já possa ter à sua disposição alternativas para suprir a sua dependência de fosfato para a produção de alimentos em larga escala. Contudo, se caso todas essas alternativas falharem, à medida que os anos se avançam, o Marrocos será um país cada vez mais importante no fornecimento deste suprimento tão importante para a agricultura global e um agente fundamental na produção de alimentos para todo o planeta. Porém, boa parte das reservas de fosfato do Marrocos estão localizadas no Saara Ocidental, que é uma região que há décadas luta por independência.
No entanto, o Marrocos também vem buscando formas de garantir a posse integral deste rico território, e em 2020 o país firmou um acordo com os Estados Unidos que reconheceram a soberania do Marrocos sobre toda a região do Saara Ocidental. E em troca, o Marrocos restabeleceu as relações diplomáticas plenas com Israel. Embora a definição quanto à soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental ainda dependa de outras nações e também da ONU, este foi um importante passo para o país garantir a posse desse território tão rico em minerais escassos. Desta forma, o Marrocos vem adquirindo cada vez mais destaque no cenário mundial e se tornando um país extremamente importante para a agricultura de todo o planeta. E até que a humanidade tenha alternativas ao fosfato, o Marrocos poderá exercer a sua vantagem sobre este recurso tão importante para a produção mundial de alimentos, não somente para lucrar com exportações, mas também poderá utilizá-lo como um instrumento geopolítico e controle da agricultura mundial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se possível, deixe uma sugestão sobre o próximo tema que você deseja assistir aqui no canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.